Olá, pessoal, tudo bem? Eu sou Paula Mota do Me Conta Mais Disso e hoje eu estou aqui com um enorme prazer de estar recebendo a Renata Rado. A Renata, que é empreendedora, mãe do Mateu e do Luca, ela é apresentadora de TV e idealizadora do programa A Casa das Empreendedoras. Renata, antes de mais nada, obrigada por ter aceito o nosso convite aí de participar desse bate-papo. Paula, eu que te agradeço, estou muito feliz de poder estar aqui, poder contar, né, um pouquinho da minha história. Eu que geralmente estou entrevistando e perguntando às pessoas, hoje eu estou no lado A outra oposto, cadeira, é. na outra cadeira, e é muito legal isso, muito, muito Ah, bom. bacana. Obrigada pelo convite, querida. A gente tem algumas coisas, quando a gente conversou a primeira vez pelo telefone, a gente percebeu que a gente tinha muitas coisas em comuns. Por isso, quando eu estava pensando, estou sempre pesquisando pessoas para chamar para conversar, eu falei, gente, a Renata seria interessante porque a gente tem uma história parecida. Nós viemos da educação física, né? Eu também me formei em educação física. Nós temos dois filhos, nós moramos fora, nós mudamos de carreira, né? Nós casamos com pessoas de fora, tivemos experiências. Então, assim, eu acho que eu falei, gente, a Renata vai ser uma pessoa bacana para contar essa virada de chave, que eu acho que o empreendedorismo, dentro do empreendedorismo, né, existe muito essa mudança de direção. Às vezes a pessoa está encarreirada tudo pronto para ela ser médica, ela de repente tem uma guinada e segue ali um instinto. Então, primeiramente, eu gostaria de perguntar quem é Renata Rado. Obrigada, querida. Então, meu nome é Renata Rado, eu sou de Belo Horizonte, uai, sou. Eu, né, fui nascida e criada em Belo Horizonte. Eu morei muitos anos, quando eu tinha 25 anos, eu fui morar fora do país. Primeiramente, eu morei nos Estados Unidos, fiz faculdade de educação física, depois fiz mestrado nos Estados Unidos em Sport and Recreation Management. Trabalhei muitos anos na área do fitness, né? Trabalhei 15 anos na área do fitness. Depois eu me casei, vim morar na Suíça e eu, né, trabalhei na indústria do fitness, dei muito workshop, treinamento, fui treinadora, capacitei muitas pessoas aqui na Europa é, através de alguns programas de fitness. E depois que eu tive o meu filho, Mateu, o meu mais velho, né, nós resolvemos mudar de ares, mudar de lifestyle e decidimos ir morar no Brasil. E aí, né, eu tive, assim, foi bem desafiador depois de muitos anos não morar no Brasil, depois de 12 anos não estando morando no Brasil, fui morar no Brasil, Esse aí já em retorno, essa família, adaptação do retorno você não foi. pertence a nenhum dos dois lugares quando você volta, né? Você fica totalmente. Ex- e porque a gente passa por um processo, né? Mesmo, é É a um síndrome do choque. retorno, né? Eles falam que tem uma É, síndrome nossa, de é retorno. sobre isso mesmo, Paula. Eu tive a síndrome do retorno porque eu fiquei em choque. E eu pesquisei na época, porque eu falei assim, gente, mas como assim? O que está acontecendo comigo? É meu Porque eu país, né? Por que eu estou exa- estranhando tanto, né? exatamente, essa síndrome foi uma coisa assim, bem que me bloqueou. E eu voltei com o meu filho, né, com o Mateu, que na época ele não tinha nenhum ano, e eu estava grávida do meu mais novo, né? Foi planejada as crianças, mas uma coisa é você sair do seu país, você viajar, ou você voltar, retornar para o seu país sozinha, outra coisa é você retornar com uma família. Então eu me questionei muito, eu tive essa síndrome e eu fiquei realmente um tempo assim em choque, falava assim, poxa, o que que eu vou fazer agora da minha vida? E também a maternidade, né, Paula? Porque a É, maternidade é algo que mexe com todas as mulheres, né? Quem é mãe aí sabe que é uma coisa assim, que é uma virada uma virada. de, né, do seu ser, né? Não, Eu vi uma não é só entrevista sua que você fala que o momento da virada foi justamente quando nasceu o seu filho, né? sobre isso mesmo. Eu estava falando com uma amiga hoje, eu falei assim, depois que o seu primeiro filho nasce, eu falo com meu filho, eu falo, Mateus, você é minha vida. O Luca também é minha vida. Mas depois que o primeiro nasce, que você sente um amor, que é uma coisa assim, uma coisa, nasce a mãe, nasce uma outra mulher, os seus valores mudam, assim, até de entender mais as outras pessoas, né? Quando Nossa, você e é fala assim, muito. aquela frase, né, clichêzíssima, você fala assim, nossa, ser mãe é pagar a língua. Não,
É completamente, porque você cria uma empatia que você achava que você tinha capacidade de até de avaliar ou de julgar, a gente acaba julgando, né? Mas, gente, é só quem passa. Eu falo que é só quem passa, não dá para explicar, não dá para explicar nem o que é o parto. Se você tentar explicar em detalhes, você não consegue explicar, né? Impressionante. Exatamente. É o É maior sobre desafio isso. mesmo. É, é o maior desafio, é um desafio com muito, né, com muita coisa boa, mas realmente o dia a dia, a amamentação, né, você tá ali, e eu tava nesse processo e com as crianças, então assim, foi um momento muito desafiador, mas assim, eu passei por esse momento, e aí ao mesmo tempo eu também me reinventei como empreendedora, porque eu aqui na Suíça eu sempre trabalhei como fitness, né, como master trainer, e no Brasil eu falei, poxa, eu quero me reinventar, eu quero fazer outra coisa. E as pessoas aqui tinham muita curiosidade de saber o que que a Renata está fazendo. Você imagina, você tem uma vida toda estabilizada num país, né, de primeiro mundo e tal, o que que você vai fazer no Brasil com 2 filhos, com o marido? E eu falei, gente, eu estou atrás do meu lifestyle, eu estou atrás de algo diferente, porque quando eu estive aqui na Suíça, no ano de 2015, eu quase tive um burnout, porque, né, então a gente é uma vida muito intensa de trabalho. Eu viajei muito dando treinamento. E nessa, deu quase ter esse burnout, a gente falou assim, vamos para o Embora. Brasil e vamos, tipo, né, ter um Vamos ter lifestyle um burnout diferente. lá, né? Como? Vamos voltar para o Brasil e acaba que o burnout fica no Brasil, né? Porque a gente acha que É, é, é aquela tentativa de é enquadrar numa todo, coisa. exatamente, todo lugar tem seus prós e contras, né? Então, assim, eu cheguei no Brasil, foi naquela semana que estava acontecendo a semana da greve dos caminhoneiros, e Nossa, aquilo ali, eu eu chorava, estava e eu grávida, eu falava, tinha medo de acabar a gasolina e eu não conseguia ir para o hospital. Eu estava grávida. eu, você já Estava estava de grávida. barrigão, Estava eu barrigando. estava grávida do Luca, mas eram poucas semanas, e aquela semana todo mundo lembra que foi um caos, não foi só uma semana, Caos. foi um pouco mais de uma semana, né? A gente viveu um caos, e eu falava assim, gente, eu preciso de voltar, e aí meu marido, não, a gente já organizou tudo, nós vamos ficar aqui. E aí eu passei por essa síndrome, e depois disso eu falei, gente, aí as pessoas tinham muita curiosidade de saber o que eu estava fazendo. Aí eu comecei a usar as minhas redes sociais para poder mostrar o meu dia a dia no Brasil, o que eu estava fazendo, como que as coisas estavam acontecendo. E aí eu falei, poxa, Acabou ok. virando um digital influencer É, sem era perceber. tipo isso. Mas assim, eu pensei assim, eu falei, mas então, eu tenho que ter um assunto que é interessante, né? Porque É, se eu, o que que eu vou para falar? mostrar o Né? Brasil, né? Exatamente. O que eu vou falar? Se, né, se, você é É. influenciadora de quê? Aí eu comecei a falar, ok. Aí alguém virou e falou assim, ah, Renata, fala de fashion. Eu adoro fashion, adoro, Paulo, mas eu não sei falar de fashion. Adoro me vestir bem, tenho uma consultora maravilhosa, mas eu falar de uma coisa que eu não estudei não faz sentido. E aí depois alguém falou assim: ah, Renata, fala de cabelo cacheado. Tinha muita gente cuidando do cabelo na época, ainda tem, né? Muitas influenciadoras de cabelo. Aí como que você vai cuidar de cabelo com 2 meninos? É. Assim, eu grávida, Tá, eu vou como? falar de cabelo, mas vou só gravar de coque, né? Não, então, aí tipo assim, aí eu começava a gravar os stories, aí o Matheus começava a chorar. Aí, sabe? É, Eu falei, gente, o que que eu vou fazer? Aí terrível. eu fiz uma viagem para Jericoacoara, e nessa viagem para Jericoacoara, a gente foi uma viagem super legal, consegui os meus parceiros, consegui fazer fotos super legais. Eu falei assim, e eu me sentia à vontade, porque eu conheço mais de 35 países, então eu já viajei muitos lugares, então me sinto muito à vontade. Eu falei, gente, é isso, eu vou É falar isso. sobre viagem. E eu comecei a falar sobre viagens, e aí surgiu a oportunidade de eu ter um programa para falar sobre, né, um Na programa na pandemia. Band, que era na Band Minas. E aí eu comecei a falar sobre viagem. Só que naquele ponto eu falei, gente, eu estou investindo meu dinheiro dentro do programa, mas eu não estou tendo retorno. Por quê? Gente, quem que é a Renata Rado?
né? Depois de 12 anos você ficar fora, ok, na Suíça todo mundo me conhecia, porque eu trabalhei aqui muitos anos, trabalhei com fitness, revista, jornal, né? Todas né, esses redes de comunicação. Mas eu falei, poxa, O público continuou na Suíça, né? As pessoas queriam saber o que você estava fazendo no seu país, mas quem te seguia estava fora, né? Exatamente. Aí eu falei, gente, eu tenho que trabalhar aqui, com a base aqui, com as pessoas aqui, né, para as pessoas me conhecerem. Aí eu tive a ideia, né, do meu primeiro reality show, que foi a Casa das Blogueiras. E aí eu falei, poxa, eu vou convidar vários influenciadores, por quê? Porque quando a gente está trabalhando em conjunto, todo mundo dá visibilidade para as outras pessoas. Uhum. E a ideia também foi muito legal, né? Eu pus toda a ideia, eu falei, não, a gente vai para uma casa, vou levar as blogueiras, e a gente vai fazer a Casa das Blogueiras. E fizemos o projeto, acontecendo na Lapinha da Serra. Quem quiser acompanhar, tá lá no YouTube. Só que eu descobri que aquele não era o nicho que eu queria trabalhar. E aí eu, com algumas amigas, a gente sentado numa roda, alguém falou assim, nossa, por que você não faz? Você não trabalha com mulheres de negócio? E aí eu falei, gente, aí veio o estalo. Aí eu falei, foi aí que nasceu, né, a Casa das Empreendedoras. E aí eu já estava começando, já tinha administrado, né, minha vida mais de mãe, já tinha tido meu segundo filho, mas foi um processo, né, uma caminhada até realmente chegar até a Casa das Empreendedoras. Mas a Renata é isso, eu sou uma pessoa criativa, invento moda, adoro me desafiar. Livre, a Renata é livre, porque eu Livre. vi uma entrevista que você falava que você, no momento que você entrou para a educação física, né, que você estava no escritório, olhou pela janela e falou assim, tinha um professor dando aula na janela, você falou assim, gente, isso é que eu quero, porque pelo menos está no ar livre, né? E a viagem tem que Exatamente. você. Nossa, você falou tudo. É uma das coisas que eu mais prezo na minha vida hoje é a liberdade. É a liberdade de ir e vir, não só de um país para outro, mas a liberdade de escolher, né? De ter as minhas decisões, eu mesma, independente de qualquer tipo de relacionamento. Eu acho que a gente tem que ter isso. É lógico que você tem um companheiro, você tem um marido, é muito bom você alinhar as coisas, mas você ter a liberdade, para mim, isso é muito importante. E na minha profissão, né? Então, hoje eu trabalho muito viajando, então eu estou aqui, mas depois eu estou ali. Isso para mim também é muito importante, porque eu gosto disso, eu Meus tenho filhos te essa energia. acompanham, eles fazem homeschooling, como é que você faz com a escola? Eles já estão em idade escolar? Já. Não, Paula, eles ainda não estão em idade escolar. E esse foi um dos motivos porque a gente quis morar no Brasil, porque quando as crianças estão pequenas, não necessariamente elas têm que ir para a escolinha, né? Uhum. Então, eu tinha uma rede de apoio, né, no Brasil, minha mãe me Faz ajudou muita muito, diferença me mesmo. ajuda muito até hoje, então ela me ajudou muito com as crianças. Então, não necessariamente. Agora, muito em breve já é uma outra história, né? Mas aí a vida vai mudando. Mas aí também você olha para trás e pensa assim, poxa, que legal, né? Que eu pude fazer tanta coisa enquanto as crianças estavam pequenas e tal. E eles também, né? E eles são viajantes, assim, são total. Graças. Pega a mochilinha e fala, mamãe, onde é que a gente vai sentar? Sabe? Senta, coloca o cinto, Os meus também pega. amam. Adoram. Não é Aliás, muito fácil, a mas última vez foi para São Paulo com minha mãe, não virou para trás nem para dar tchau. E depois queria sair do avião e entrar em outro, porque ele não queria voltar. Ele me avisou antes de ir, 3 anos, que ele ia morar lá. Aham, A minha irmã hoje mora em São Paulo, que ele ia morar na casa da madrinha. Eu falei, você não vai na casa da aham. mamãe? Não, eu vou depois. Depois você vai lá me ver. Assim, firme e decidido, porque o negócio dele é andar de avião, porque aí ele sabe a operadora que leva, ele fala a cor da operadora, ele... Teve um dia que minha mãe mudou a operadora, ele falou assim, não, vovó, não é esse que vai para São Paulo, não. Então, assim, sabe? Impressionante, assim, ele ama, os meninos amam viajar, mas também, gente, eu acho que é a Mas de melhor coisa que a graça. gente pode dar para Não os filhos, essa é? oportunidade de É porque conhecer assim, pessoas, eu acho. exatamente, porque viajar, você ter uma experiência em algum lugar, em algum país, é uma coisa que ninguém vai roubar de você, Paula. Ninguém, Ninguém. sabe? Assim, lógico, todo mundo quer ter carro, mas, por exemplo, você tem um carro, a pessoa pode levar seu carro, infelizmente. Mas Mas quando o você mora fora, conhecimento. até isso muda. Eu lembro,
Quando eu Ah. voltei, 4 anos depois, eu entrava numa loja, eu não queria comprar coisas, assim, eu estava tão... Os valores mudam, Onde assim. você morou, Morei em Paula? Portugal 4 anos, Ah, em Lisboa. Lisboa. Lisboa, e Ah, morei, entendi. conheci meu marido durante 15 dias que eu estava em Lagos antes de voltar para o Brasil. Então, eu estava Ah, já de regresso, né? Quando eu conheci aham, ele, eu estava fazendo um estágio em consultoria de imagem, né? Eu fiz um curso aham, lá em consultoria, porque o meu mestrado foi também aham. na área de desporto, né? E Uhum. aí eu conheci, ele estava de férias no Algarve e eu estava fazendo estágio num espaço sobre consultoria de imagem quando eu conheci. Então, assim, mas eu morei praticamente os 4 anos em Lisboa. Assim. Foi o maior período que eu estive lá, eu estive em Lisboa. E é uma experiência. Assim. Eu lembro de andar na rua, eu lembro assim, de coisas assim, que você se conhece, primeiro você se conhece muito, depois você Autoconhecimento total. autoconhecimento. Depois eu pensava assim, gente, eu estou tendo oportunidade, que as pessoas trabalham a vida inteira para viajar. Eu pegava a mochila assim, você sabe como é que é na Europa, é tudo muito barato. O Ryanair da vida, Sim, passa de um país para o outro por 10 euros, 14 euros. sim, Ser estudante, uma sim. mochilinha, mais nada, assim. Eu lembro de não ter. Eu conheci Paris numa situação que eu não marquei hotel, não sabia. Cheguei lá na maratona de Paris, quer dizer, tive dificuldade para arrumar lugar para. Passei um perrengue, foi o maior perrengue que eu passei. Mas, assim, ficam histórias, né, para contar. Eu saía batendo São de albergue em histórias. albergue, porque eu não tinha dinheiro, né, estudante, pedindo, Uhum. pelo amor de Deus, para dormir podia dormir no chão, porque eu cheguei no meio da maratona de Paris, né? Olha a ideia de jirico, mas são histórias que a gente fica e eu falo assim, hoje eu quero ir para lá viajar, a gente tem várias barreiras, né? Financeiras, Uhum. porque não é barato sair daqui do Brasil para lá. Ah, Hoje não, hoje eu rodava um país para o outro, assim, uma muito barato, facilidade, né? muita facilidade e uma mochilinha. Então, quando você volta, você dá valor a outras coisas, assim, né? Com certeza, com certeza. E é Muito uma experiência única. E é única. bom que, como você já teve essa experiência, você vai ter certeza que você vai passar para os seus filhos a mesma experiência também, né? De Exatamente. tipo, de viajar, de ir para outros lugares. Muito legal. Renata, então me conta qual foi assim, a sua trajetória aí, né, dessa virada de carreira, qual foi o seu maior desafio? Assim? Na realidade, assim, o meu maior desafio na época foi, assim, de virar e de falar assim, o que é isso mesmo que eu vou fazer, é achar o que eu ia fazer. É tipo assim, sabe? Para mim, é como se fosse, eu me senti com 18 anos, 20 anos, que eu estava na faculdade que eu tinha que escolher o que eu ia fazer, entendeu? Porque assim, Fazer foram seu teste de aptidão, né? Gente, antigamente. isso, é tipo isso, assim, porque assim, foram 15 anos, né, no fitness, na indústria do fitness, mais de 15 anos até, não gosto nem de ficar falando por causa da idade, né? Mas, anyway, foi assim, foi muitos anos de fitness, e aí eu lembro que eu estava uma vez aqui no Suíça e eu conversei com uma amiga minha, eu falei assim, olha, eu vou me aposentar do fitness. Aí ela riu para mim, ela falou, não, você vai... Eu falei assim, não, eu vou aposentar. Porque, assim, não que eu não amava minha Uhum. profissão, gente, eu amava dar aula, amava estar com pessoas. Na realidade, eu sempre gostei, né? Então, sempre gostei de estar no palco, assim, de estar à frente. Uhum. É, então, isso para mim nunca foi um problema. Mas quando eu estava na frente, quando eu era professora, né, mesmo, eu estava trabalhando com a expressão facial das pessoas, né, com a expressão do corpo, e elas iam através de todo aquele movimento, da dinâmica, da didática, da teórica também, né, porque não era só, quando eu dava capacitação, não era só o prático, era o teórico também. E aí eu tive uma dificuldade quando eu comecei a trabalhar, né, com a televisão e até com as redes sociais, porque A não câmera. era o mesmo tipo de comunicação, era uma comunicação verbal, né? Antes que era uma comunicação corporal, passou a ser uma comunicação verbal E também. escrita, né? É, exatamente. Então, assim, às vezes, quando eu vejo os meus vídeos dos meus primeiros programas na Band de Minas, eu falo assim, gente do céu, que é isso? Eu nem quero me ver, sabe? Aqueles macaquinhos que ficam assim, É o porque a desafio, gente vai né? melhorando, né? Hoje em dia, ok, já melhorei e tal. Mas isso para mim
foi um desafio também muito grande, né? Além de achar exatamente o que eu queria fazer, que foi logo depois da maternidade. E aí, depois que a gente começou a desenvolver a Casa Empreendedores, eu falei, olha, é isso e pronto. E é isso que eu vou falar sobre. Comecei a trabalhar como uma fonoaudióloga em São Paulo, maravilhosa, por Deve ter voltado com sinal. muito sotaque, né? É porque assim, e também identidade, né? Porque eu Aham. morei aqui muitos anos, 12 anos morando fora, então o inglês faz parte da minha vida, o alemão também, mas o inglês mais, porque a gente fala o inglês em casa. E aí algumas palavras já não eram, são diferentes. E até as pessoas falam assim: "Nossa, mas por que que você fala?" Não é de exibir, é que eu sou assim, a Renata é assim. Então, eu falei, gente, eu tenho que ser eu mesma, né? Eu tenho que. E eu estou vendendo a minha imagem. Então, isso faz parte também do projeto, né? De uma mulher que morou muitos anos fora, depois foi para o Brasil, né? Teve filho, né? Meus filhos são misturados. Lógico, eu sou brasileira, mas eu também tenho essa bagagem de viagem. Então, assim, é tudo uma adaptação. E a Casa das Empreendedoras me trouxe muita coisa boa também, porque você começa a escutar a história daquelas mulheres e aí você começa a se identificar, É, porque esse é o intuito do projeto, é. né, do reality Casa de Empreendedores. Quando a gente está contando a história da Paula, a gente está contando a história dela para que outras E é empreendedoras se tem essa identificam com a Paula. identificação, né? É. Exatamente. E aí a gente possa apoiar, dar a mão uma para as outras e falar assim: olha, às vezes o mesmo problema que você teve é um problema que eu estou tendo. E como que você fez isso, né? Qual que foi a melhor maneira? Qual que foi o seu caminho? E a ideia do projeto é essa, e super combina comigo. Então, assim, quando eu custei achar, mas quando eu achei, eu falei, gente, é isso, porque eu estou falando. É, conversa com o que eu faço, Você entende? tem alguém assim na área da comunicação, né? Algum apresentador, alguém que seja sua referência, uma pessoa que te inspira nesse sentido, assim, na área que você atua hoje? Então, eu gosto muito da Maju, acho ela maravilhosa, né? Eu acho que ela tem uma postura profissional, Ela cavou o lugar ética. dela ao sol, né? Impressionante como é que ela soube Exatamente, colocar, né? exatamente, exatamente. E assim, eu tenho alguns artistas assim que eu acho que é, a Beyoncé para mim é uma pessoa que eu assim, olho e penso assim, poxa, né, ela fez a história dela muito bonita, e quando você escuta a história dela, quando você escuta a maneira como que ela também lidera com a equipe, porque as pessoas acham assim, a Beyoncé é cantora. Ela não é só uma cantora, ela é uma empreendedora, ela é uma super empreendedora. E às vezes eu até fico meio chateada quando falo assim, Renata, sou apresentadora. Eu falo assim, gente, eu faço toda a logística do meu programa por trás. E eu não quero parar de fazer. Eu quero continuar fazendo. Sabe, isso para mim é muito importante. Isso é o que me move durante todo o Nós ano, né? temos Porque vários exemplos, até tem artistas brasileiros que estão no centro de polêmicas agora, mas que são as pessoas que sabem jogo de luz que está no teto e fazem, acompanham tudo e gostem ou não estou falando da arte em si, mas pessoas que são empreendedoras assim, que a gente tem que tirar o chapéu, né? As pessoas é, se envolvem de uma forma nos com projetos que elas certeza. não viram cantoras de uma música só, né? Exatamente. Um exemplo é a Anitta, né? Ela, Ela né, ela mesma que eu estava pensando, ela está sempre no meio exatamente, das polêmicas, né? Então, às vezes, as pessoas agora sempre. misturam a situação, porque ela também se envolveu nisso na parte política, né? Ela se expôs politicamente. Mas, assim, gostem ou não, a música é boa ou não, o comportamento dela é certo ou não, mas ela soube, e quem escuta a história dela sabe que a história dela, ela participa de todos os bastidores, ela aprendeu a língua que ela precisou aprender, ela foi atrás das dificuldades e ela, impressionante a visão que ela tem Com certeza. de De carreira, né? negócio, De carreira, de negócio, do que eu ela acho que quer.
não é só a parte artística, né? Ela tem um envolvimento empresarial por trás da imagem dela. Isso é muito bacana. Com Bom, certeza. Ela é um exemplo aí para muita gente aí no Brasil, independente do comportamento. Ela falando é, como empreendedora é sobre isso mesmo. é. É Rê, sobre isso. se você hoje, essa pergunta eu faço sempre para todo mundo que eu entrevisto. Se você hoje encontrasse com a Rê pequenininha, qual conselho você daria para ela? Com a sua Rezinha? Eu estava falando isso há pouco atrás, né? É, porque tem uma pessoa aqui em casa, ela virou para mim e falou assim, Renata, quando você era pequena, quando você era adolescente, por que que você não queria ser modelo? Aí eu falei, gente, eu era o patinho feio. Eu era um patinho feio total. Ninguém queria me namorar. E isso para mim porque quando você é adolescente, você fica naquela coisa, É isso né? que eu Você estou aqui pensa assim, pensando, se não é a cabeça do adolescente, né? Porque ninguém, acho, não sei se tem algum adolescente que tem 100% de segurança. É uma fase que eu vou te contar. não, com certeza. Mas também é porque eu tenho uma irmã Uhum. que todos os rapazes olhavam para ela, porque ela, sabe? Então eu falava assim, gente, eu nunca vou arrumar um namorado, porque todo mundo só olha para minha irmã. Mas isso aí é uma coisa de. E também outra coisa, o cabelo, né? Meu cabelo, eu assumi ele. Mas assim, se eu fosse, né? Se eu falasse para Renata uns anos atrás, eu ia falar assim: olha, primeira coisa é autoconfiança, é autoestima, é autoconhecimento. Mas a gente não conhece isso até a gente ter né? Alguns caminhos Amadurecimento, né? amadurecimento, Amadurecimento. ou até um tipo de educação, né? É, nossa, eu agradeço, amo a minha mãe, mas assim, a gente pensa também que os nossos pais não são como a gente, e os nossos filhos não vão ser como a gente, né? Então, isso é uma coisa muito de educação, uma coisa de muito você entender, de você estar ali dentro de uma sociedade, entender o seu valor ou a sua Você beleza. entender que você não precisa pertencer a padrão nenhum, né? Precisa estar Exatamente. E dentro de eu um acho padrão. e eu acho que hoje em dia as pessoas estão bem, sabe? Se eu olhasse para mim, eu falava assim, Renata, seja você mesma, tenha sua autoestima, porque isso me atrapalhou muito. E isso eu comecei a entender muitos anos depois de depois de muitos desafios, entendeu? Você tenta Então, passar acho isso que para é isso. seus filhos? Assim, você se pega, às vezes, falando de autoestima Falo, para eles? falo. Mas aí quando eu falo assim com eles, porque a gente tem mania de falar que o filho da gente é lindo, né? A gente fala, ai, você é tão lindo, ai, não sei o quê. Mas eu falo com ele, falo assim, meu filho, você é lindo, mas você não é só lindo. Você é bonito, você é inteligente, É, você é a esperto, Patrícia Leite, você aquela cirurgiã, é fala divertido. muito disso. Você é organizado, sabe? Não é que é uma criança linda, mas você tem essas qualidades e você tem que tomar conta dessas qualidades e melhorar e continuar, tipo assim, para ele entender, né? Porque às vezes a cultura de fora ou alguém de fora, você trabalha naquilo com a criança, aí vem, não sei, uma situação na escola que pode destruir tudo aquilo que você trabalhou. Assim, né? Que você Mas, tá mas ali. eu acho assim, quando você está com o terreno bem adubado e com as raízes bem Aham, profundas, essas situações de escola não vem derruba com tanta facilidade. Eu passei por uma situação, eu não sei se eu cheguei a comentar isso com você quando a gente falou pelo telefone, mas a minha filha tem o cabelo cacheado como o seu, e na minha família não tem ninguém de cabelo cacheado, né? Então eu tive que entendi. aprender a cuidar de cabelo cacheado, eu tive que começar a ler sobre cabelo, eu nunca li sobre cabelo, eu sempre soube Aham, que cabelo de cabelo rala, é pouquinho, né? Mas assim, nunca aham. fiquei preocupando qual é a melhor forma. Eu não sou muito ligada a essas coisas, para ser bem sincera. Assim. E Eu eu lembro que você comecei falou. a ficar muito preocupada com o cabelo por conta dela, porque eu sabia, porque um dia ela chegou na escola e falou, mamãe, eu não quero esse cabelo, que o cabelo igual ao seu. Primeiro que tem aquela fase o Édipo e a Eletra, né? Aqui a criança se espelhando na mãe, né?
Então, eu falei, ela está Sim. falando que ela quer só ser igual a mim. Eu tentei entender se ela estava querendo ser igual a mim ou se ela tinha sido criticada na escola. E eu comecei a perguntar. E ela falou, né, que a coleguinha tinha falado que o cabelo dela era feio. E Aham. assim me tirou o chão, né? Porque você fala isso com o filho, você quer assim, faz comigo, machucou, deixa eu ralar a cara no chão, mas não faz com o filho da gente, não. E eu falei, gente, eu estou entrando num universo novo. Eu falo isso sem menor preconceito. O preconceito que eu passei foi quando eu morei fora. Se eu tivesse morado fora, eu nunca ia passar preconceito por causa desse estigma, né? Sim. Loura alta. Só que quando eu fui para fora, Aham. loura alta, branquinha brasileira, era garota de programa. Então, assim, eu passei por situações constrangedoras, né? Não, brasileira, é fácil, enfim. Não, eu A careca sei sabe. dessa história. É. E aí eu fiquei assim, meu Deus, eu vou ter que parar para refletir sobre isso, para colocar isso na minha caixinha, para tomar cuidado, para não valorizar demais, mas também não deixar que isso abale a autoestima dela. E aí fui assim, comendo pelas beiradas, conversei com algumas pessoas, fui atrás de algumas informações, comecei a descobrir que tem cachos 3A, 3B, né? Tem É todos verdade. os tipos de ondas e tal. E falei com ela assim, filha, sabia? Eu lembro de ter conversado com ela, que eu acho que ela devia, hoje ela tem 6, ela devia ter uns 3 a 4 anos. Falei, filha, sabe, o papai do céu fez todo mundo diferente. Porque se fosse todo mundo igual, ia ser muito chato. Então, cada um tem uma coisa especial. Por exemplo, eu mostrei para ela, falei assim, olha só essa pintinha que a mamãe tem. Ninguém tem essa pintinha no mesmo lugar. Pode ser que tenha alguém que tenha pintinha no braço. Olha aqui, você tem uma pintinha no seu rosto. Olha, aí comecei a falar com ela assim: olha só, tem gente que tem o pé assim, pé assado, cabelo assim, cor, tom de pele, né? E aí fui conversando com ela e falei assim: filho, o seu cabelo é tão lindo que eu acho. Vou te falar o que a mamãe acha de cabelo cacheado. Que a pessoa já chega muito poderosa. Aí eu falo, e isso ficou na cabeça dela. Tanto que alguém, quando elogiou o cabelo dela, ela fala assim: a mamãe, se tivesse meu cabelo, ela ia chegar primeiro o cabelo. Então eu falei isso com ela. Eu falei assim: se você souber, Adorei. primeiro eu ia chegar assim, tchá, primeiro ia chegar o cabelo, depois ia chegar a mamãe. Nossa, mas eu ia ser enjoada demais. E falei isso com ela. Aí ela foi e me voltou a pergunta constrangedora. Ela falou: então você não gosta do seu cabelo? Você queria ter o meu? Aí eu falei: não, filho, Aham. eu estou super satisfeito com o que o papai do céu deu para mim e achou que eu ficava melhor com esse cabelo. O seu cabelo, assim, fica ótimo em você. E já aconteceu a situação de filtro, depois dela maiorzinha, a gente colocar filtro de Instagram, trocando. Aham. A imagem, ela Aham. falou assim, nossa, eu fico horrorosa de cabelo liso. Então, assim, ela entendeu. E aí alguém elogia, ela fala assim, a mamãe fala, dá cutucada assim, a mamãe fala, né, mamãe? Se ela tivesse meu cabelo, primeiro ia chegar o cabelo. E eu acho que tem tudo a ver, né? Cabelo é moldura do rosto, no visagismo a gente Com tem. certeza. Com E certeza. eu falo com as filhas, eu sou alucinada com o cabelo dela, né? Mas assim, eu Aham. pego pessoas fazendo comentários que talvez eu sei que não é por mal, mas vários adultos chegam assim, que bom, o cabelo dela tá mais arrumadinho, né? Sabe, são umas coisas assim, você fala assim, meu Deus, tomara que ela não escute. Mas aí tem que Sim. filtrar também, porque um dia ela perguntou para a moça que trabalhava na casa da minha mãe sobre o tom de pele. Ela falou, por que você é assim? Aí quem escuta, o adulto escuta, fica com o coração na mão, né? Fala, ai meu Deus, vai me colocar numa saia justa. É Aí, verdade. e aí eu falei, será que eu deixo a pessoa responder? Será que eu intervenho? Aí a própria pessoa também já tem já está um pouco recuada para essas situações. Eu falei, Bloqueio, filha, aham. porque as pessoas não são iguais. Lembra que a mamãe falou? Sim. Porque eu falei assim, você lembra que as pessoas têm belezas diferentes? Eu falei assim, você lembra quando vai para a praia, eu, você, mamãe e Luquinhas? Você e papai ficam moreninhos e mamãe e Luquinhas ficam pimentão? Então, as pessoas são diferentes. Então, assim, também o jeito que você sai dessas situações, ela não estava Sim. falando por mal, né? Mas é Uhum. uma coisa, a autoestima é uma coisa que nós mães temos que Nossa, tomar muito cuidado. com Muito cuidado. certeza, com certeza. Isso é uma coisa que eu falaria para mim mesma há um tempo atrás. Para Renatinha. É, é isso, e eu tento trabalhar muito com as crianças, com os meus filhos, para eles poderem entenderem também que beleza não põe mesa, né? Que Sim. eles têm que ser, né, crianças inteligentes, espertas, responsáveis, que não É o é retorno só positivo nos outros valores, né? Nos esforços. é outros valores, outros valores. E assim, eu deixei o cabelo deles crescer, o cabelo deles é cacheado, e aí é um cabelo assim, eles ficam assim, para pentear, que mas eu falei, poxa, é desse jeito, o cabelo de vocês é assim, é lindo assim. Eles falam assim, ai, meu cabelo é
Cacheado, mamãe. Meu marido, quando aconteceu essa situação, eu lembro de ter consultado uma terapeuta, e ela falou comigo assim, mas de onde vem o cabelo dela? Mostra para ela, de quem que, porque vem da parte do meu marido não tem os pais vivos mais. Aí eu falei assim, Entendi. era minha sogra, o cabelo dela era igual ao da minha sogra, porque pessoas já me Aham. falaram isso. Aí ela falou assim, tá, mas e fotos? Aí eu falei, boa ideia. Só que eu fui procurar foto, o cabelo todo alisado. Todas as fotos que eu tenho da minha sogra, o cabelo tá alisado. Então, assim, e aí o meu marido tem Olha. foto dele pequenininho com o cabelo bem, primeiro cresce para cima o cabelo cacheado, né? Então bem redondo. Aham. E eu falei, filho, seu cabelo era igual ao do papai. Ela pediu para ver. Aí eu falei, olha, igual ao do papai, que era igual ao da vovó, que provavelmente era igual ao da sua Aham. bisavó. Aí eu falei assim, ela falou, mas Sim. da vovó não é cacheado igual ao meu. Aí eu falei assim, porque cada cabelo tem um jeitinho diferente. Então, quando Isso. misturou o seu cabelo com o da mamãe, aí dá outro cabelo. Aí fui falando com ela, né? É, E aí é. ela nunca mais tocou nesse assunto, isso nunca mais foi um problema. Eu não sei se ela vai passar por alguma outra situação parecida, mas eu acho que é isso que eu te falei. O terreno Muito estando, né? importante. O terreno Muito estando bem adubado, ela vai verdade, olhar Paulo. com essas situações com um outro olhar, tipo assim, que pena do outro e não de mim, porque ele fez sobre mim, Exatamente. não, é sobre ele, não é sobre mim, né? É verdade, é verdade. É Rê, para mesmo. finalizar, qual conselho que você daria para as pessoas que estão nessa situação que a Renata estava quando voltou para o Brasil, assim? Estou querendo mudar de carreira, estou querendo empreender, ou estou querendo mudar de emprego, não necessariamente empreender. Que conselho você daria Tipo, para essas mulheres reinventar se reinventar? para as mulheres. A primeira coisa que assim, né? Primeira coisa quando você quer começar a empreender, tanto assim, independente de do que seja o lugar que você esteja, é porque você realmente tem que gostar muito do que você faz, porque você vive aquilo ali 24 horas, né, o tempo todo, 24/7, né? E porque empreender é uma coisa que você tem que amar muito, né? Fazer uma coisa que você realmente gosta, porque não tem dia, sábado, domingo, são todos os dias. Mas algo, na minha opinião, hoje em dia, que seja flexível, sabe? Porque a partir do momento que você é mãe, você precisa dessa liberdade, porque às vezes você precisa sair com criança para fazer isso, para fazer aquilo. Então, assim, você não precisar ficar em um horário especificamente em um lugar, né? Eu acho que isso flexibiliza muito para nós que somos mães e queremos nos E não reinventar. significa que trabalhamos menos, né, Renata? Não Mas dá uma significa, flexibilidade. Muito pelo não significa contrário, né? Essa é a grande muito, ilusão do empreendedorismo. muito pelo contrário mesmo. Pelo contrário. Muito obrigada por ter aceito Obrigada, o nosso querida. convite. Espero aí que continue sendo um sucesso, né? Toda a sua carreira, sua trajetória aí bonita. E que bom que Obrigada. você acreditou, né, nesse sonho. E a gente se encontra muito em breve, né, Rê? Sim, a gente se encontra. Quero convidar também todo mundo para poder seguir lá as redes sociais da Casa das Empreendedoras. É um programa que muito em breve, né? Lá no Instagram a gente vai estar falando sobre todas as novidades que vão acontecer na próxima edição. E te agradecer, Paula, pelo convite. Foi incrível. Muito Ah, que obrigada. bom. Obrigada eu, Rê. Gente, então esse foi o episódio com a Renata Rado. Não me conta mais disso. Se vocês gostaram, curtem, compartilhem, marquem os amigos, chamem para curtir o canal Sim, do Me Conta Mais Disso, viu, Rê? Convida o seu pessoal para sim, seguir com certeza. o canal. Com certeza, querida. E Foi muito também bom. sigam a Casa das Empreendedoras e também o perfil da Renata Rado, que a gente vai colocar aqui para vocês na descrição. Beijo, obrigada. Obrigada por. Obrigada, querida. Até a Tchau, tchau. próxima. Até a próxima. Tchau.